Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesse trabalho de constelação familiar. Como já conversamos um pouquinho antes, esse trabalho ele está sendo gravado com autorização do cliente constelado, vai ser divulgado no meu canal do YouTube, Ângela de Assis, Terapias Integrativas, e também nas redes sociais. Então, todos estão cientes dessa gravação e também com essa ciência me autorizam a fazer essa divulgação. Tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ângela de Assis, sou terapeuta integrativa sistêmica, trabalho com diversas ferramentas voltadas à saúde emocional, autoconhecimento. Então, além da constelação familiar, eu também trabalho com PNL, física quântica, trabalho com hipnoterapia transpessoal, com hipnose sistêmica. Sou mentora de terapeutas, né, para aqueles colegas terapeutas que já fizeram vários cursos de terapias holísticas, integrativas, mas ainda não estão vivendo de terapias, né, porque tem várias crenças, vários padrões de comportamento que acaba trazendo insegurança, dificuldade de cobrar, medo de falar em público, né, sensação de não capacidade. Então, são várias emoções que acabam impedindo a pessoa de viver, né, e principalmente algumas crenças relacionadas a padrões de escassez que a gente também possa carregar lá do nosso sistema familiar. Então, a mentoria terapêutica individual, onde eu utilizo a constelação familiar, mais a hipnose, onde a gente consegue, através da regressão de memórias, buscar a origem, né, de padrões de comportamento, emoções, acessando diretamente a mente subconsciente, e com memórias positivas a gente consegue fazer uma reprogramação, uma ressignificação dessas memórias de sofrimento. Além desse trabalho de mentoria, também tem outros processos terapêuticos também voltados à saúde emocional, também utilizando a constelação e a hipnose. Então, tem o processo de saúde emocional voltado à saúde emocional, tem o processo de emagrecimento, que é a hipnose bariátrica, onde também, através da hipnoterapia, a gente consegue fazer uma implantação de um balão gástrico imaginário no estômago, onde vai trazer para o inconsciente essa sensação de saciedade, ajudando a pessoa a diminuir a quantidade da alimentação e também criando reprogramações para que a pessoa tenha uma satisfação para comer alimentos saudáveis, também práticas de exercício físicos, e através também das sessões de hipnose, a gente vai trabalhar as origens do sobrepeso, que é a compulsão alimentar, a ansiedade, algumas crenças, né? A própria obesidade a gente consegue trabalhar, porque às vezes a pessoa está seguindo isso do sistema familiar, ou a obesidade ela vem como uma proteção para a pessoa, né? Pode estar relacionado a gêmeos, né? Embriõezinhos que foram gerados junto com o cliente, às vezes esse embriãozinho vai embora, e aí o cliente acaba ficando com essa sensação de ter que se alimentar por dois, né? Por conta dessa falta desse irmãozinho. Então, são vários fatores que trazem o sobrepeso, como o desânimo também em fazer atividade física. Então, é um processo onde a gente pega tudo aquilo que atrapalha a pessoa a estar iniciando, né, esse processo de emagrecimento e trago junto as sessões de hipnose para trabalhar as origens daquilo que possa atrapalhar. E também pessoas que também já fizeram bariátrica física e ainda sentem, né, ansiedade, ainda tem a compulsão alimentar, porque o corpo ele é obrigado a diminuir, né, a quantidade do alimento, mas a bariátrica, infelizmente, não trabalha a parte mental. Então, às vezes a pessoa ela faz a bariátrica física, mas a mente ainda continua com ansiedade, com compulsão alimentar, com desânimo. E aí a gente também consegue complementar com esse trabalho com a hipnoterapia, bom? Também trabalho com a apometria, que é um outro trabalho bem legal também. Então, tem diversas ferramentas aí para a saúde emocional, tudo aquilo que está atrapalhando a pessoa, né, a ter autoconfiança, viver com mais alegria, com mais gratidão, merecimento. Então, é um trabalho bem legal. Então, para quem ainda não conhece, né, o trabalho da constelação familiar, então, a constelação familiar, ela é uma metodologia terapêutica que ela já foi desenvolvida há mais de 40 anos atrás. A pessoa que desenvolveu esse trabalho era um alemão chamado Bert Hellinger, e basicamente ele trouxe para a gente a informação de que além do inconsciente coletivo, do inconsciente individual, existe também um inconsciente familiar. O que seria esse inconsciente familiar? É um grande banco de dados energético que arquiva tudo aquilo que acontece dentro da nossa família. Todas as gestações, nascimentos, casamentos, separações, tragédias, conquistas, derrotas, tudo aquilo que vai acontecendo dentro de um sistema familiar vai ficando registrado dentro desse banco de dados. E segundo
Bert Hellinger, existem 3 leis, que ele chama de leis do amor, mas vocês vão ouvir também falar como leis sistêmicas, que regem esse sistema familiar. E essas leis, mesmo que a gente não conheça, ou a gente conhece e não está nem aí para elas, toda vez que há um descumprimento dessas leis, acaba acontecendo um emaranhamento sistêmico, que é o nome que ele deu para os desequilíbrios, tá? Então, dentro dessas leis, nós temos a primeira lei, que é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela traz para a gente a informação que dentro de um sistema familiar, ninguém deve ser excluído. Não importa o que essa pessoa faça, qual o padrão de comportamento, todos têm o direito de pertencer. E toda vez que acontece uma exclusão, vai gerar um desequilíbrio dentro do sistema familiar, porque aquele lugar que já tem um registro do sistema de um membro, ele é tirado do lugar, então esse lugar vai ficar aberto, vai ficar disponível, então esse lugar vai ficar trazendo para o campo esse desequilíbrio. E aí um descendente nasce lá na frente e entra exatamente no lugar desse antepassado que foi excluído e começa a repetir os mesmos padrões de comportamentos e os sofrimentos, até que o sistema venha a olhar, até que a família venha a olhar hoje com um olhar de acolhimento, né? Não de exclusão. Exclui de novo, continua. Vai passando de geração em geração e esses descendentes vão repetindo. Então, lá no passado, hoje tem exclusões, mas lá no passado tinha muita exclusão. Todo mundo que era diferente do sistema era banido da família. Então, por exemplo, uma mãe solteira lá no passado, quando acontecia isso na família, ela realmente era colocada para fora de casa e ela nunca mais tinha contato com a família. Então, essa mulher, ela ia para a rua, ela tinha que, às vezes, abortar essa criança, ou às vezes ela tinha a criança e colocava para adoção. Então, todos esses acontecimentos e sofrimentos, eles vão ficando armazenados dentro do nosso campo familiar, e isso vai trazendo para os descendentes, às vezes, essas repetições de sofrimento. Então, pessoa que tinha vícios, né, de álcool, vícios de droga, pessoas que cometiam crimes, pessoas que viviam situações trágicas e por conta do sofrimento daquela tragédia, aquela pessoa nunca mais era mencionada porque ela trazia sofrimento, só que isso também trazia a exclusão, como se aquela pessoa deixasse de existir. Os suicídios, né, quando aconteciam os suicídios lá no passado, isso virava um grande segredo, não podia ser comentado, tudo aquilo que tinha daquela pessoa era praticamente destruído. Então, os descendentes nasciam e nem sabia da existência desse antepassado. E também quando acontece abortos, né, quando acontece abortos também acaba gerando aí exclusões desses membros que não são reconhecidos, tá? Não importa se seja um dia, automaticamente que teve a concepção, o sistema já gerou ali a informação de que tem um novo membro. Então, geralmente, o que acontece, né? Quando tem os abortos, tem um aborto e geralmente nasce os filhos na sequência. Então, os pais acabam pulando, né? Aquele filho. Então, o segundo, a mãe fala que é o primeiro. O terceiro, né? Ela fala que é o segundo. Então, todos eles saem do lugar. E o segundo filho vai lá para o lugar do primeiro. Então, quando uma pessoa ocupa o lugar de um irmãozinho que não nasceu, ele acaba carregando muita culpa, né? Como assim, mesmo que ele não saiba, né? E por quê? Nós temos nossa parte da mente consciente, que é a nossa mente racional, nossa mente analítica, e nós temos a mente subconsciente. Essa mente subconsciente, ela está conectada com esse campo de informação. Então, a mente subconsciente sabe tudo o que aconteceu dentro do nosso sistema familiar. Então, inconscientemente, você sabe que você está ocupando o lugarzinho do irmãozinho, e a pessoa às vezes começa a carregar grande sensação de culpa, de não merecimento, pessoas que vão se sabotando, né, para não ser feliz, porque na mente subconsciente dela, ela está ocupando o lugar de um irmãozinho. Então, ela acaba trazendo essa culpa por estar nesse lugar, tá? Então, quando um sai do lugar, todos os que vêm depois também saem. Cada um vai tomando o destino do outro, né? Então, quando a gente sai fora do nosso lugar, a gente perde a nossa força e às vezes começa a carregar um peso que não é nosso, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar para a inclusão, incluir esses membros da família que foram excluídos. Mesmo que a gente não saiba quem são, a gente consegue fazer esse movimento de inclusão. E também, segundo Bert Hellinger, o pertencimento é algo muito forte em nós. Ele diz até que o pertencimento para a gente é mais importante do que a sobrevivência, né? Olha isso. Como que pode algo ser maior que sobreviver? Pertencer. Então, se a pessoa, às vezes, para ela se sentir fazendo parte, ela tiver que perder a vida dela, ela vai perder. Então, isso é muito forte em nós. Então, por essa necessidade de pertencimento que nós temos na nossa mente, a gente acaba seguindo dos nossos pais.
relacionamento amoroso, a gente repete o insucesso na vida profissional, repete os padrões financeiros, repete doenças, né? Ah, Ângela, mas é uma regra a gente só se repetir aquilo que é negativo, né? Aquilo que é sofrimento? Não é que seja uma regra, mas é um padrão. É um padrão da humanidade potencializar aquilo que é sofrimento, né? Então, quando a gente está muito feliz, por exemplo, se você encontra alguém que não está muito bem, alguém que está muito triste por alguma situação, você se sente até mal de estar feliz, né? É como se você tivesse que também estar triste ali, porque para que você possa estar fazendo parte ali, né? Daquela situação, daquela pessoa. Às vezes você até dá uma reclamadinha também para, né, entrar ali na vibe da pessoa e a pessoa não se sentir que ela está sofrendo sozinha. Então, a gente tem um padrão comportamental da humanidade. Então, a gente acaba repetindo os sofrimentos uma forma de honrar, né? As mulheres, elas honram com uma força muito grande o sofrimento das mulheres, né? Então, às vezes a mãe não foi feliz no amor, por exemplo. A mãe foi traída. Aí, quando a filha nasce, aí a filha também começa a carregar inconscientemente esse padrão. Então, se minha mãe não foi feliz, minha avó não foi feliz, minha bisavó não foi feliz, como que eu posso ser feliz no amor? Então, a pessoa ela começa a atrair as mesmas situações lá desse feminino, né? O homem também acaba carregando um padrão comportamental do masculino. Então, se o masculino tem um padrão, por exemplo, de traição. Então, é como se para ele fazer parte daquele masculino, ele precisa trair. Às vezes ele já marca, né, um encontro ali para cometer a traição, já se arrependendo, mas é muito forte, porque ele tem essa fidelidade e automaticamente ele vai fazer o quê? Entrar na frequência da mulher que está repetindo o sofrimento do feminino, que também precisa se sentir que está fazendo parte de tudo isso, sofrendo igual, né? Também sendo traído. Então, vão se atraindo essas pessoas que vibram nessa mesma frequência, tá? E outros padrões também, como as doenças, a gente já trabalhou aqui padrões de doenças, que às vezes também, minha mãe sempre foi doente, meu pai sempre foi doente, então quando chega numa certa idade, a pessoa começa também a desencadear várias doenças, né? Porque ela não se sente no direito de fazer diferente. O sucesso profissional, às vezes a pessoa ela faz de tudo, ela estuda, ela faz cursos, ela se profissionaliza, mas parece que chega num certo nível ali, ela volta, ela é mandada embora, ou acontece alguma coisa, ela vai para uma nova empresa, aí começa a crescer, chega num certo nível de novo. E a pessoa vai repetindo esses padrões. Quando a gente vai abrir a constelação, essa pessoa ela está repetindo a vida profissional, né, do pai ou da mãe. Por quê? Porque se eu chegar até aqui, aqui eu tô perto, mas se eu chegar aqui, ó, vai ficar muito distante da minha família. Aí a pessoa começa a se sabotar, porque inconscientemente a mente dela já vai alertando, né? Ela vai deixar de pertencer, porque é uma crença, né? Então a gente consegue trabalhar essas questões dentro da constelação familiar. Tudo aquilo que a gente possa estar repetindo, a gente consegue acessar para poder o quê? Fazer essa entrega, né? Desconectar daquilo que é negativo e se conectar com aquilo que é positivo do sistema, tá? Porque é permitido. Então a gente consegue trabalhar. Então essa é a lei do pertencimento. Então, além da lei do pertencimento, a gente tem a lei da hierarquia, que traz para a gente a informação de que cada um tem uma hierarquia dentro da família, tá? Quem está no topo dessa hierarquia são os nossos pais. Então, a maior premissa dentro da constelação familiar os nossos pais nos deram a vida e a vida é o maior bem de todos. Então, a gente precisa olhar para os nossos pais com respeito, com gratidão, com aceitação, tá? Então, quando a gente fala dessa questão do pertencimento também que eu estava falando antes, da exclusão, não quer dizer que você tenha que, às vezes, estar com uma pessoa sempre junto para não excluir, não é isso, tá? Quando a gente fala de exclusão, é você trazer um lugar para essa pessoa dentro do seu coração. Ela pertence, ela faz parte da minha família, ele é meu pai, ela é minha mãe, ele é meu irmão, ele é desse jeito que eu não concordo, mas eu aceito o jeito dele, é o que ele tem para dar, e eu vou seguir em paz trazendo isso dentro do meu coração. Porque às vezes a pessoa fala, para mim morreu, não é mais meu pai, não é mais a minha mãe, não é mais o meu irmão. E quando isso acontece, o que acontece? Os descendentes vão pagar a conta. Vão vir outras gerações e vão repetir o mesmo padrão daquela pessoa que não é aceita dentro da família. Então, por isso que não se deve excluir, né? E aí, na hierarquia, então, os pais estão no topo. Então, se eu não aceito meu pai, se eu não aceito a minha mãe, eu estou excluindo.
eu estou quebrando duas leis, né? Eu estou infringindo duas leis. Eu estou infringindo a lei do pertencimento, estou infringindo a lei da hierarquia. Toda vez que eu julgo meus pais por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles são, eu não aceito eles. Então, eu estou sendo o quê? Estou me sentindo melhor. Toda vez que eu julgo alguém que não está fazendo do jeito que eu acho que é o certo fazer, eu estou me colocando num lugar maior. Eu estou me sentindo melhor do que aquela pessoa. E aí a gente não pode, porque os pais estão no topo. E quando acontece isso, eu às vezes vou para o lugar do meu pai, eu vou para o lugar da minha mãe. E quando a gente vai para o lugar dos nossos pais, a gente acaba carregando um peso que não é nosso. E a gente também acaba perdendo a nossa força. E desconecta da energia que vem dos pais, tá? Qual que é a energia que vem dos pais? Então, a energia da mãe, ela está muito relacionada com o dinheiro, com abundância, né? A mãe é o alimento, a mãe é a vida, é a abundância. Quando eu não aceito a minha mãe, quando eu não tenho conexão com a minha mãe, eu corto o fluxo da abundância da minha vida. Quando eu não aceito o meu pai, eu estou cortando o sucesso profissional, o sucesso dentro dos relacionamentos, porque a mãe, ela tem essa energia da proteção, né, do acolhimento, o pai tem essa energia de levar para o mundo, de ter confiança, de segurança, né? Como eu sempre brinco, né? Pela nossa mãe, a gente anda de bicicletinha com rodinha até os 18 anos, para a gente não cair. O pai não, o pai coloca a gente na bicicleta com 5 anos e tira a rodinha e fala, filho, vai que você consegue, né? Por mais que a gente se esborrache lá, mas ele está confiante que você vai conseguir ter confiança ali e vai começar a andar de bicicleta sem rodinha, né? Então são as duas energias diferentes. O pai leva para o mundo, o pai leva para a vida e a mãe acolhe, né? Traz ali a abundância, né? A vida, o alimento. Então, quando eu não aceito meus pais, eu corto esse fluxo de energia. Quando eu vou para o lugar dos meus pais, eu corto esse fluxo de energia. Então, emaranha tudo, fica tudo bagunçado, né? Então, a gente tem essa hierarquia dos pais, tá? Depois dos pais, tem a hierarquia dos irmãos. Todos os irmãos que vieram primeiro, eles têm precedência quem veio depois, tá? Então, eu não posso olhar para o meu irmão, que veio antes de mim, de igual para igual. Eu preciso entender que ele veio primeiro e eu preciso olhar para ele com esse respeito, tá? Toda vez que eu também julgo, eu também acabo indo para o lugar deles, e saio do meu campo e perco a minha força, perco aquilo que é meu, do meu destino. Tá? Então, precisa também haver essa ordem, tá? E existe também ordem dentro do relacionamento. Então, eu sempre comento aqui, né? Então, primeiramente, você é um ser, né? Um homem e uma mulher. Depois vem o relacionamento amoroso. Depois vem a maternidade ou a paternidade. Então, às vezes, principalmente a mulher acaba colocando tudo inverso, né? Ela coloca lá primeiro a maternidade, depois ela coloca o relacionamento e ela tá lá por último. É quando acontece essas inversões de papel, a pessoa ela começa a entrar em desequilíbrio emocional, ela perde a força, a autoconfiança, o relacionamento não vai bem e automaticamente o filho também não, porque se os pais não estão bem, os filhos também acabam sentindo, né, esse desequilíbrio dentro do sistema. Então, é muito importante a mulher primeiro se olhar como pessoa, como ser individual, com as necessidades que ela tem, o homem também. Primeiramente, eu sou um homem, né? Eu sou um ser individual, eu preciso me conectar com aquilo que eu preciso, né? Me amar primeiramente, trazer para mim aquilo que é o melhor para mim. Depois, o relacionamento, ele vem na sequência. Então, quando um casal coloca os filhos à frente do relacionamento, o relacionamento não vai bem. O relacionamento veio primeiro. Os filhos vieram depois. Ângela, quer dizer que eu tenho que amar mais meu marido do que meu filho, minha esposa do que meu filho? Não é amor, tá? Eu falo só de ordem, de trazer ali. Então, por exemplo, tem clientes que vêm trazer para mim desarmonia na família, eu começo a conversar. Ah, tá, como que tá? Ah, a pessoa dorme com o filho, ou dorme com a filha, e o marido dorme lá no sofá. Então já começa por aí, tá totalmente errado, né? Como que você vai tirar o marido da cama e vai colocar o filho no lugar, né? O filho ele acaba saindo do lugar de filho e vai para o lugar do pai. E aí acaba todo mundo saindo do papel e também vai haver essa inversão de papéis, tá? Para a criança ou para o filho adulto, tá no lugar do pai e da mãe é muito pesado. Isso também acontece quando tem separação ou falecimento, né? Geralmente os filhos que ficam ou mais velhos, se os mais velhos já casaram e fica aquele mais novo, quando os pais se separam ou há falecimento, esse filho também, às vezes, ele vem ocupar o lugar desse pai como uma forma de poder cuidar. Pô, agora eu vou cuidar da minha mãe, né? E aí ele vai para esse lugar, e quando ele vai para esse lugar, também acaba trazendo para ele alguns desequilíbrios, né? Na parte energética é muito pesado, e dentro dos relacionamentos amorosos ele não vai muito bem, porque todo mundo que é solteiro tem um lugar vazio para vir alguém, né? Um relacionamento. Então, quando
estou no campo com a minha mãe ou com meu pai, eu viro a companheira, né? Então, quando chega alguém, o que acontece? Já tem a mãe ou o pai ali no campo. E aí o relacionamento não vai. As pessoas até podem se relacionar, mas ninguém fica, porque não tem um lugar disponível para que ocupe esse novo relacionamento, tá? Então, são essas coisas que acontecem também nas trocas de papel, na questão da hierarquia, tá? E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Tudo tem que ter um equilíbrio. Ninguém pode dar mais do que tem, ninguém deve receber mais do que precisa. E às vezes, dentro de um relacionamento, um dos dois começa a fazer, e dá demais para o outro, né? Só que o que acontece? Esse aqui que recebeu muito, às vezes ele não tem tudo isso para devolver. E aí ele começa a entrar dentro do relacionamento como um devedor. E ele tende, ó, a ir embora. Como assim? Quem recebe demais vai embora, né? Porque quando a gente deve alguma coisa para alguém que a gente não pode pagar, não é ruim ficar no mesmo ambiente que essa pessoa? Então a pessoa começa a ficar desconfortável dentro do relacionamento. E ela recebeu demais e ela sabe que ela não tem para devolver. E às vezes, quem deu demais também começa a cobrar. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, e ela está cobrando, só que ela não está entendendo que esse aqui não tem tudo isso para dar para ela de volta, né? Ela deu porque ela achou que ela deveria dar e ela acabou se excedendo, né? Mas ela não sabe, não consegue observar que esse não dá, não tem como se devolver tudo isso. E aí começam, né, as desarmonias. Então é muito importante esse olhar, né? Olhar para cada um com aquilo que o outro tem de melhor para dar. Entender que ninguém pode dar mais do que tem. Então a gente vai trazendo esse olhar, né? Também não só o equilíbrio dentro dos relacionamentos, mas também nas amizades, né? Às vezes a gente tem amizade que só quer receber. Ou a gente só quer sugar da amizade, a gente não dá o bracinho a torcer, não faz nada para agradar, então é só do jeito que a gente quer. Ou também a gente acaba se submetendo a fazer somente aquilo que o amigo quer. Então também precisa ter esse equilíbrio dentro dos negócios, né, das empresas, também precisa ver esse equilíbrio, porque aquela empresa que ela começa a, a exigir demais do funcionário, ela até pode dar mais, mas ela não quer dar, ela quer só receber e não quer dar, essa empresa ela tende a quebrar também. E o funcionário, a mesma coisa. O funcionário, ele entra na empresa e a empresa dá tudo que pode para ele, mas ele vai empurrando com a barriga, faz de qualquer jeito, doeu, né, a unha do dedão do pé, tá pegando atestado porque não quer ir trabalhar, vai trabalhar empurrando com a barriga, começa a reclamar de tudo, do salário. Então, olha aí, a pessoa, ela se comprometeu, né, quando ela fez entrevista lá, ela quis entrar, para ela estava tudo bem. Aí a pessoa entra na empresa e começa a ter esse tipo de padrão. O que ela está mostrando para o universo, né? Que ela não tem gratidão. Ela está dando de menos. E aí também tende a criar ali um emaranhamento. Essa pessoa bem provável vai perder esse trabalho e vai conseguir um outro bem desafiador para que ela possa equilibrar aquilo que ela recebeu demais. Porque nada fica só no papel, né? Tudo aquilo que existe, do que você ganha demais, que você ganha demais, principalmente se você ganhar de uma forma não honesta, né? Sem equilíbrio, o universo ele vai cobrar isso mais para frente, né? Então, o contrário também. Então, são essas leis que regem dentro de um sistema familiar, tá? E como que o trabalho acontece, Ângela? Então, quando a pessoa ela vem buscar a constelação familiar, a gente vai sempre direcionar para um tema, né, Ângela? Eu quero trabalhar o relacionamento familiar, eu quero trabalhar o campo profissional, eu quero trabalhar relacionamento amoroso, eu quero trabalhar a minha saúde. Então, a gente sempre vai direcionar para um tema, tá? Eu vou falar um pouquinho do meu formato de trabalho. Quando a pessoa vem buscar a constelação familiar comigo, independente do tema que ela vai trabalhar, eu sempre vou trabalhar começando da base, né? Que seriam os pais. Por quê? Para mim faz todo sentido. Se aquilo que os nossos pais vivenciaram dentro do relacionamento influencia no campo e eu estou dentro desse campo, automaticamente, quando a gente harmoniza e equilibra o relacionamento dos nossos pais, a gente também acaba recebendo isso de alguma forma. Inclusive, a gente também tende a não repetir, né, os sofrimentos que eles passaram nos nossos relacionamentos. Então, a gente consegue aqui levar os pais para a infância, fazer com que os pais entreguem aquilo que eles carregam de sofrimento, para trazer ali um equilíbrio de um olhar para o outro com aceitação, entendendo que cada um deu o seu melhor, e depois a gente traz ali essa reconexão do casal. Depois que a gente harmoniza os pais, aí eu vou trabalhar o cliente em relação ao pai e à mãe. Aí eu vou trabalhar sempre dois campos. Eu trabalho a fase adulta e também vou trabalhar a fase da criança, tá? Como assim, né? Trabalhar a fase da criança. Aqui na constelação familiar, a gente baseia o trabalho na física quântica.
Então, a física quântica traz para a gente o quê? Que na parte inconsciente, tudo é atemporal. Passado, presente e futuro está acontecendo ao mesmo tempo. Então, aqui na constelação, se eu sentir que o que eu estou buscando trabalhar do cliente está na barriga da mãe, eu vou dar um comando para a pessoa que está representando o cliente para ir para a barriga da mãe. E ele vai entrar nesse campo da gestação e vai começar a trazer as informações da gestação. Então, a gente consegue ir para qualquer faixa. E eu gosto muito de trabalhar com a criança, porque é na criança que geralmente as coisas estão. Porque a criança, ela só vai ter essa parte da mente racional, essa mente que analisa, que toma decisões, a partir dos 7 aninhos. Segundo a neurociência infantil, da concepção até os 7 anos, a criança, ela só armazena. Armazena e tudo aquilo que é muito recorrente é o que ela vai levar para a próxima fase, né? Para a segunda infância e depois para o adulto. Então, a criança, ela acaba dando significados para situações que às vezes não é. Então, por exemplo, às vezes a mãe, na hora ali da gestação, que ficou sabendo que estava grávida, às vezes a mãe fala, meu Deus, e agora, né? Tô grávida. Será que é o momento certo? Será que eu vou dar conta, né? Será que eu devo ter esse filho? Às vezes a mãe pensou aquilo na hora, só que para a criança foi a primeira emoção que ele teve contato. Por mais que depois que a mãe fez tudo, fez enxoval, foi aquela alegria, mas a criança já criou um registro ali. E aí depois vai acontecendo situações em que ela acredita realmente que ela é rejeitada, que ela não é aceita, e ela vai levando isso, vai levando isso, vai levando isso, e ela vai para o adulto e acaba trazendo, né? Alguns padrões de comportamentos negativos, carência afetiva, vitimismo, né, compulsão alimentar, porque às vezes também está relacionado à falta do amor, né, do pai, da mãe. Então, a gente consegue, quando acessa a infância, entender como que foi essa infância. E, geralmente, é lá que a criança está ali segurando o peso, o sofrimento dos pais, né? Carregando ali os padrões financeiros, porque ela viu aquela situação acontecer e ela acha que é aquele jeito que precisa ser. Então, quando a gente acessa a criança, a gente consegue ter uma profundidade muito maior dentro do trabalho, tá? Depois que trabalhou a criança faz esse movimento de entregar os sofrimentos que ela carrega e depois a gente reconecta a criança com o amor dos pais. Reconectou a criança com o amor dos pais, aí sim vai para o adulto. E aí a gente vai pedindo para o campo registrar esse amor em todas as fases da vida da pessoa até a fase adulta. E aí quando vai para o adulto se sente mais confiante, mais seguro, e aí depois a gente vai direcionar para o tema, porque aí agora já tem um adulto ali olhando para as situações. É porque hoje, muitas coisas que a gente vive na nossa vida, quem está olhando é a nossa criança. É quando a gente tem medo, quando a gente tem insegurança, quando a gente age por impulso, né? Às vezes você acaba de tomar uma decisão, você fala, por que que eu fiz isso? Né? Por que que eu fiz dessa forma? Eu poderia ter feito de outro jeito. Você simplesmente agiu, né? Então, geralmente, quando a gente está nesse comportamento, geralmente quem está no comando é a nossa criança. Então, a gente consegue acessar essa criança para compreender e também fazer esse movimento de entrega, tá bom? E aí depois a gente vai trabalhar os excluídos, eu sempre vou trazer para o campo os excluídos, porque os excluídos trazem para nós, né, hoje, às vezes, algumas situações, sofrimentos, não merecimentos. A gente vai trabalhar a ordem dentro do sistema familiar, e a constelação pode trabalhar diversas coisas, tá? Ela pode trabalhar não só relacionamentos, né, familiar, amoroso, profissional, mas também pode ser trabalhado empresariais, né, empresas, negócios, como a gente vai trabalhar hoje. Então, hoje vai ser a constelação de uma empresa, tá? Porque a empresa, ela também tem um campo de energia, né? E geralmente a empresa, ela está conectada com o campo dos sócios. Então, se a empresa não está bem financeiramente, se a empresa está passando por situações de falta de cliente, ou clientes inadimplentes, tudo isso pode estar conectado ao campo dos sócios, né? E aí a gente vai trazer cada elemento da empresa, como os clientes, o propósito, a prosperidade, né? Os desafios que estão acontecendo ali para a gente poder trabalhar e equilibrar tudo isso, tá? E a gente pode trabalhar processo judicial, tem pessoas que às vezes têm processo na justiça que está lá um tempão rolando e nada vai para frente, as coisas não fluem, e aí a gente consegue trabalhar também processos judiciais, a gente consegue trabalhar a constelação familiar PET, né, que é a constelação familiar dos animais de estimação, porque os animais também têm sistema, né, e às vezes eles acabam saindo do sistema dele e vindo para o sistema do ser humano, né? Quando que isso acontece? Quando a gente começa a chamar os animais de filho, que a gente não deve fazer.
Quando a gente chama os cachorros, né, os gatos, vem com a mamãe, vem com o papai. Então, o que que a gente faz? A gente tira ele do campinho dele, que é um campo sutil, um campo leve, e o animalzinho vem para o campo do ser humano. Então, o que que os filhos fazem? Repete o sofrimento dos pais. Então, por isso que hoje os animais têm as doenças que os adultos têm, que os seres humanos têm. Tem ansiedade, tem compulsão, o animal tem depressão, o animal tem câncer, tem todas as doenças que os seres humanos têm por conta desse campo, né? Ele sai do campo dele e vem para o nosso. E aí ele começa a trazer as nossas doenças e as nossas emoções. Então, é desafiador, eu sei porque eu tenho 9 gatos, né? E foi um trabalho todo poder mudar tudo isso, né? Vem com a tutora, amor da tutora, a tutora ama. Então, a gente coloca o tutor ali no lugar da mãe, né? E coloca amorosidade naquilo que a gente está falando, que para o animalzinho vai ser leve. Então, a gente também consegue trabalhar a constelação do pet também, bom? Então, tudo que tem campo tem energia, e tudo que tem energia tem informação. Então, a gente consegue trabalhar situações também que a pessoa precise resolver, né? Tomar decisões, a gente consegue sempre trazer esse olhar, tá? Então, a constelação ela pode ser feita nesse formato que vocês vão conhecer hoje, que vocês vão participar, que só podia, antes da pandemia, a gente não sabia que dava para fazer dessa forma. Então, foi uma das coisas boas que a pandemia trouxe para a gente, esse trabalho. A gente tem aqui pessoas que sempre vêm, tem de Portugal, né? Na terça-feira eu fiz uma constelação de uma cliente da Alemanha, sempre tem pessoas da Austrália, né? De todos os estados. Então, é um trabalho que vai expandindo para vários lugares do mundo. Então, é muito legal esse formato que a gente ainda não fazia, né? Não conhecia antes da pandemia. Tem o trabalho presencial, onde a gente geralmente faz um workshop, aluga um espaço, e ali nesse espaço a gente faz ali uma vivência com esse trabalho da constelação familiar, inclusive já convidando vocês, né, quem é do interior de São Paulo, eu vou fazer uma vivência no dia 27 de novembro, aqui em Atibaia, numa chácara bem legal, vai ser uma tarde bem gostosa, e também em São Paulo vai ter uma vivência no dia 11 de dezembro, lá no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, também uma tarde bem legal. Então, se vocês depois quiserem saber mais, me falam, né, que eu passo para vocês a informação. E aí, então, tem esse formato em grupo presencial ou aqui, tem também o individual. No trabalho individual, no lugar de vocês, o trabalho acontece com esses bonequinhos bonitinhos aqui. Então, tem o bonequinho da mãe, tem o bonequinho do pai, né? Vai ter o bonequinho lá da criança. E aí, a diferença é que você que vai sentir. Então, aqui, as pessoas que trazem as sensações e emoções do campo, né? E aqui a gente vai trabalhar com os bonequinhos, então quando o cliente olhar para o bonequinho da mãe, vai sentir o que a mãe está sentindo, quando olha para o bonequinho do pai, vai sentir o que o pai está sentindo, e ali o trabalho vai acontecendo, tá? E também tem a constelação na água, que a gente utiliza uma refratária, né, uma bandeja, né, de água, e aí a gente, como a água é um condutor de energia, ela vai entrar em ressonância com esse campo energético familiar. E aí a gente tem os bonequinhos de EVAs, né, que são bonequinhos mais levezinhos. A gente coloca os bonequinhos nesse campo e os bonequinhos começam a se movimentar sozinhos. E é muito legal também. Aí eles vão trazendo para a gente uma leitura, né? O que está fora de lugar, aonde eu estou dentro do sistema. Eu quero trabalhar o emocional. Onde está a ansiedade, a insegurança? Está com o pai, está com a mãe, está com os excluídos, né? E ali a gente vai fazendo essa leitura e também fazendo a organização de dentro do sistema. E aí, independente do formato de trabalho, né? A constelação ela tem o mesmo resultado. A única diferença é que aqui no grupo as pessoas acabam trazendo mais consciência, né? Então, aqui você quando vai fazer a sua constelação, você está só assistindo. E as pessoas que estão representando vão trazendo a ressonância daquele indivíduo, né? De uma pessoa, de uma situação, e o trabalho vai acontecendo nesse formato, tá? A constelação familiar, ela não tem vínculo com nenhuma religião, ela é baseada, como eu falei para vocês, no campo morfogenético, que também é baseado através da física quântica. Então, quando a gente abre o campo do sistema familiar, a gente vai entrar em conexão com o inconsciente e vocês que vêm participar entram em ressonância com o indivíduo daquele sistema, tá? Que pode ser uma pessoa, que pode ser uma situação, que pode ser uma emoção, que pode ser um padrão. Então, a constelação familiar ela vai ser estruturada através de números, tá? Então, quando o cliente vem fazer a constelação aqui em grupo, online, ele não precisa vir aqui aparecer, falar da vida dele, contar o que ele precisa trabalhar, porque
eu acho que é muito importante reservar, né? Trazer essa individualidade, respeitar essa individualidade, e o cliente fica com a câmera dele fechadinho lá e o trabalho vai acontecer. Só que a estrutura da constelação, o cliente está acompanhando. Então, vai ter lá o número de 1 a 8, e o cliente sabe quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, e aí, a princípio, vocês não vão saber. Então, quando a gente começar o trabalho da constelação familiar, eu vou começar a dizer para vocês. Quem quer ser o número 1? Quem quer ser o número 2? Quem quer ser o número 3? Às vezes você ouve 1, 2 e 3 e é diferente, mas eu falei 4, o coração deu uma acelerada, veio um calor, uma energia, então levanta a mão e vem para o campo. Ângela, por que eu me conectei com 4 e os outros números para mim foram diferentes? Porque exatamente você deve ter a mesma questão para trabalhar do que aquele número 4 que você se conectou. Então, quando você entra lá no número 4, você vai começar a sentir no seu corpo as sensações, as emoções, e ali, através daquilo que você está falando, né, trazendo de sensações, eu vou trabalhando com frases, são frases de solução, que vão criar uma reprogramação no inconsciente daquele indivíduo que você está trabalhando, que você está captando, tá? E aí você vai sentindo que vai harmonizando, vai equilibrando essas sensações, e ali o trabalho vai acontecendo. Acabou a constelação? Tudo isso vai para o campo do meu cliente, vai para o pai dele, vai para a mãe, vai para ele, e aí isso tudo vai ter ali um resultado dentro da vida dele, tá? E aí a gente fecha depois com uma meditação guiada, bem legal, com uma limpeza energética, com os elementos da natureza e também com movimento sistêmico no final, tá bom? Para participar, não precisa já ter participado, não precisa ter curso, não precisa ter nada. Só sentir vontade de vir para dentro do campo e ajudar, né? Porque quando você vem participar de uma constelação em grupo, você está ajudando, né, uma pessoa que você nem conhece a equilibrar o sistema familiar dela. Então, você vem, aprende, doa a sua energia, e quando você vai embora, você também leva, porque se você tem aquelas questões para trabalhar igual do meu cliente, então você também vai trabalhar em você. Automaticamente, aquilo que a gente vai acessar, você vai captar, porque você também provavelmente tem essas questões, então quando eu equilíbrio naquele número, você também recebe esse equilíbrio. Então, quanto mais você vai participando das constelações, mais você vai limpando o seu campo também, né? E vai também trabalhando a sua sensibilidade, em sentir mais as coisas, né? Não só no racional, mas também na sensibilidade, tá bom? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não? Então, o que eu peço, né? Vai participar, só precisa estar num lugar tranquilo, que não tenha movimentação de gente, TV ligada, conversa, né? Porque tudo isso acaba desconcentrando a energia do campo. Então, a gente vai fazer uma meditação guiada para a gente poder começar. Durante a meditação, se quiser deixar a câmera fechadinha, para ficar mais relaxado, tranquilo, pode fechar. Depois, quando a gente voltar, a gente já volta com a numeração, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer uma meditação guiada. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, se colocar numa posição mais confortável. Então, nós vamos iniciar um exercício de respiração, que se chama respiração consciente. Nessa respiração consciente, você vai puxar o ar pelo nariz, contando até 4, vai segurar o ar, contando até 4, e vai soltar o ar pela boca bem devagar. De olhos fechados, você vai respirando, vai puxando o ar, contando até 4, segurando o ar, contando até 4, e solta bem devagar. E quando solta o ar pela boca, vai colocando uma intenção, que junto com o ar você vai liberando todas as tensões, preocupações, todo o cansaço, tudo aquilo que não faz sentido, você vai liberando. Vai liberando, e quando você vai liberando, você vai sentindo o corpo relaxando mais e mais. Conforme você vai relaxando, você vai imaginando no alto da sua cabeça uma luz. Imagine uma luz de cor bem vibrante e de temperatura bem agradável. Imagine essa luz. Eu não vou dar a cor da luz porque a sua mente é uma inteligência infinita e ela sabe qual é a melhor cor para você. Então, a cor que vier é a cor que você precisa. Então, você vai respirando bem devagar, vai imaginando essa luz descendo pelo seu corpo, banhando o seu corpo por dentro e por fora, e relaxando cada parte,
cada músculo, cada tendão. Você vai sentindo esse relaxamento descendo até os seus pés. E quando chega nos seus pés, essa luz se transforma numa imensa bola de luz. E agora você vai se imaginar dentro dessa bola de luz. E dentro dessa bola de luz, você vai sentindo uma sensação de proteção, de segurança. E você se sente tão protegido e tão seguro que quando eu contar até 3, é como se essa bola de luz pudesse levar você para um lugar da natureza, para um lugar especial para você. 1, 2, 3, agora você vai se imaginar. E você chega nesse lugar da natureza, e você vai se imaginando caminhando. E quanto mais você vai observando os detalhes, mais o seu corpo relaxa. E aí você caminha nesse lugar, observa os detalhes, e vai sentindo o corpo relaxando. E nesse lugar você vai encontrar um local onde você consegue parar, olhar o horizonte e contemplar todo o infinito. E aí você vai olhando lá longe, vai olhando lá longe, e quanto mais longe você olha, mais o seu corpo relaxa. E aí vai chegar o seu pai. Vai chegar o seu pai e vai colocar a mão dele no seu ombro direito. E juntos você e o seu pai vão olhar para esse horizonte e contemplar todo o infinito. E aí vai chegar a sua mãe e vai colocar a mão dela no seu ombro esquerdo. E juntos você, o seu pai e a sua mãe vão olhar para esse horizonte e contemplar todo o infinito. Atrás dos seus pais vão chegar os seus avós e vão colocar as mãos sobre os ombros dos seus pais. E atrás dos seus avós vão chegar os seus bisavós, tataravós, e de repente uma multidão de pessoas vai se colocando atrás de você. Muita gente. Muita gente vai chegando e vai se colocando atrás de você. E aí você vai começar a receber no seu corpo uma energia muito forte. Uma energia que vem lá de trás e vai passando por cada um deles. E vai chegando até você, através das mãos dos seus pais. E aí você vai sentindo essa energia descendo por todo o seu corpo. E essa energia vai começar a sair pela sola dos seus pés, como se fossem grandes raízes. E você vai imaginando essas raízes indo lá para o centro da Terra. E agora você vai começar a receber uma energia que vem da Terra, uma energia que vem da Mãe Terra e que traz para você força, equilíbrio, confiança, segurança. E aí agora essas raízes vão voltando para dentro dos seus pés. E quando elas voltam para dentro dos seus pés, você vai se imaginar se virando de frente para eles. E mentalmente você vai dizer assim: eu vejo você. E eu sinto muito por tudo aquilo que vocês passaram para que eu estivesse aqui agora. E eu agradeço. Mas a partir de agora, eu vou levar de vocês somente a gratidão pela minha vida. E aí você se imagina fazendo uma reverência de gratidão pela sua vida. E no seu tempo você vai voltando para cá e vai se sentindo muito bem, se sentindo muito bem, se sentindo muito bem. Quem for voltando, vai abrindo os olhos. Eu só vou pedir para vocês só um minutinho, vou só pegar um pouquinho mais de água e já volto.
Voltei, pessoal. Perfeito. Então, a gente vou começar a falar para vocês a numeração, tá? Quem vai só assistir, pode deixar a câmera fechadinha. Quem for participar, deixa aberto, porque senão eu não vou conseguir visualizar quando levanta a mão. Só tem 4 pessoas com a câmera aberta, o restante tudo vai só assistir. Aí o trabalho não acontece. Isso, né? Vou pedir para quem puder abrir a câmera para a gente participar do trabalho, para ajudar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu vou começar com o número 1. Número 1, sente se o número 1 chama atenção. Se chamar atenção, levanta a mão. Ninguém, depois eu volto nele. Alguém tem conexão com o número 2? Número 2, vai sentindo. Helenice? Helenice, número 2. Levanta a mão. Alguém tem conexão com o número 3? Eu. Cris. Cris, número 3. Alguém tem conexão com o número 4? Número 4, vai sentindo. Juliana. Quem tem conexão com o número 5? Número 5, vai sentindo, se o número 5 chama atenção. Ninguém, depois a gente volta nele. Alguém tem conexão com o número 6? Número 6, sentindo conexão. Leda. Ó, Leda, número 6. Alguém tem conexão com o número 7? Número 7, a Dani. Dani, número 7. Quem tem conexão com o número 8? Número 8, vai sentindo, se chama atenção, tem uma conexão com o número 8. Ninguém? Então, agora eu vou precisar de voluntários. Então, tem o número 1, que ainda não tem ninguém, o número 5 e o número 8. Qual, Rose? 1, o número 1, o número 5 ou o número 8? 1. Isso. Isso. Tá, perfeito. Eu faço 5. 5. Número 1. Ângela, eu faço 8. Miss Leite. E um arroz. Perfeito. Aí os demais que não se conectaram com nenhum número, eu vou pedir para deixar a câmera fechadinho, mas eu preciso sempre de ajuda, né, para ser alguma coisa, para ajudar em algum movimento. Aí eu peço, né, se a pessoa puder ajudar, aí só abrir a câmera, tá bom? Então vamos lá. Então vocês que vão participar, que é a primeira vez, né, vai sentindo, vai vir uma energia no corpo, às vezes sente um peso nas costas, às vezes sente uma pressão na cabeça, uma sensação, tá? Confia. Se não estava sentindo nada, entrou no número, veio qualquer coisa, um calor, ou um frio, ou as mãos suando,
os pés gelados, né? Tava frio, mas agora parece que o pé tá ficando cada vez mais gelado. Você sente uma intensidade nas sensações, tá bom? E aí é do número, não é seu. Então confia naquilo que vem de sensação, tá bom? Então vamos lá. Como que tá aí o número 1, Rose? Começou aí se conectando, começou a dar uma tontura. Não estava tendo, mas me deu uma certa tontura, uma pressão aqui assim na cabeça. Tá, tontura, pressão na cabeça. Como que tá o número 2, Elinice? Normal por enquanto. Tranquilo. Normal, tranquilo. Sim. Tá. Como que tá o 3? Eu sinto-me muito cansada e exausta, emocionalmente exausta. Exausta. Exausta mesmo. Uma Exausta. exaustão extrema. Tá, muito bem. Como que tá o número 4, Juliana? Um peso muito forte desse lado, uma dor no peito aqui assim, na altura aqui da axila, uma dor aguda, e um peso desse lado, no braço todo aqui assim, Lado direito, né? Que é o lado paterno. Lado lado do direito. pai. É, lado direito. Como que tá aí o número 5? Eu sinto um pouco de frio na barriga e uma ansiedade. Tá. Especificamente quando alguém falou, não. Já entrou no campo com essa sensação. Não estava assim, não. Foi depois que o pessoal começou a falar, mas eu não sei quando que começou. Específico, né? Tá, perfeito. Como que tá o número 6, Leda? Ativa o seu áudio, clica no microfoninho para abrir o seu áudio. Foi? Isso, foi. Então, quando você começou os números, eu falei, bom, eu vou querer o número 6 se ninguém escolher. E aí, eu já tinha escolhido no meu coração, né? Antes de escolher. Mas o meu lado esquerdo começou a pular os nervos, sabe? Aqui, nas costas, aqui do lado, sabe? Fiquei até preocupada, falei, nossa, o que é isso? É forte, né? Então, o lado esquerdo é o lado da mãe, é o lado materno. A gente está trabalhando numa empresa, mas tudo que a gente vai trabalhando representa a energia dos sócios, né? Então, ali o número 4 está do lado direito, que é o lado paterno. O número 6 está com o lado esquerdo, né? Que é o lado materno. Muito bem. Como que tá o 7, Dani? É uma palpitação, uma zonzeira, um negócio assim. Na verdade, desde o começo também eu já senti o número 7, já desde o começo. Tá, perfeito. Então, palpitação e uma tontura, né? Mais ou menos como tá o número 1, né? A empresa também, né? Com uma sensação de tontura, né? Tá. Como que tá o número 8, Miss? Eu tô com muita energia. Muita energia. Que bom. Muito bom, faz sentido. Perfeito. Número 1, como que é para você olhar para o número 2? Parece muito distante para mim. Tá distante? Eu Tá, tive que botar o óculos direito para enxergar. Tá distante. tá distante, tá. Como que o número 1 olha para o número 3? Me deu assim um pouco de falta de ar. Me deu um pouco de falta de ar e focar nela. Tá. Como que é para você olhar para o número 4? Eu não vejo direito o quadro, tá muito escuro. Tá estranho, não vejo o quadro. Sim, é a leitura do campo mesmo, né? O número 1 tá longe, né? Não tá conseguindo ver o 4, tá. Como que o número 1 olha para o número 5? É leve, é tranquilo. Ela me parece agradável. Tá. Como que o número 1 olha para o 6? Sei, os 6 me incomoda um pouco. Tá. E como que é olhar para o 7? O 7 parece longe também.
Tá longe. E o 8? 8 eu gostei de ouvir que tem energia. Muito bem. Que tá com energia, eu falei, opa, que legal. Traz para mim. Muito bem. Tem vontade de ir para o 8, assim, né? De trazer o 8. Tá, muito bem. Número 3, como que você olha para o número 1? Quando olho para o número 1, dá-me um frio na barriga. Não tenho uma boa sensação. Tá. Ansiedade e parece que exatamente dá-me aquele frio na barriga, aquela dor. Não. Tá. Como que é para você olhar para o 2? Eu olho para o 2 com uma certa distância. Sinto uma certa distância do 2. Tá. Como que é para você olhar para o número 4? Para o número 4, é uma sensação de ansiedade. E a palavra que me vem é ansiedade com mistério. Não sei o que é isto, mas Tá. vem uma palavra mistério. Mistério. Tá. Como que você olha para o número 5? É a minha sensação, olhar para o número 5 é com aquela frieza de organização. Vem-me duas palavras, é frieza e organização. Tá. São as palavras que me vêm. Como que o número 3 olha para o 6? Com tristeza. Tá. E como que olha para o 7? Como algo a alcançar. Algo que quer alcançar, é isso? Sim, que não alcançou. Não alcancei ainda. Tá. Tá, nossa. Eu vi uma luz passando aí agora, não sei se foi minha impressão. Vocês viram também? Uhum. Uma luz assim vindo, passando pelo 3 e descendo. Nossa, que coisa linda! Vocês viram isso? Gente, que coisa doida! Como que é olhar para o número 8? Eu tenho simpatia pelo número 8 e também o facto de dizer que tem energia, para mim é muito bom. Tá, Aliás, eu perfeito. estou com falta dela. Muito Eu sinto bem, que tenho falta dessa energia, desse ânimo, muito bem, dessa força. muito bem. Eu também fiquei, viu, emocionada com essa luz aí, gente do céu, que coisa linda. Número 4, como que você olha para o número 1? Conseguiu achar? Se não conseguiu, eu destaco. Consegui. Conseguiu ver? Sim. O que que você sente em relação ao número 1? Sinto distância. Tá, Distante. sente distante, tá. Como que você olha para o número 2? Sinto indiferença. Tá. Como que você olha para o número 3? Não sei definir. Tá, mas se fosse bom ou ruim, o que está mais perto? Gosta, não gosta? É indiferente. Não consigo definir uma coisa. Tá.
Quando olha para o 5, sente alguma coisa? O 5, quando você perguntou para ela que eu fui olhar a primeira vez, eu senti muito frio. Frio? Frio. Minha mão tá gelada até agora. Tá. Quando olha para o 6? Sinto tristeza também. Tá. E para o 7? Eu sinto um pouco angustiada. Angustiada? Tá. E olhar para o número 8? Como todo mundo falou, o 8 ele traz uma coisa boa. Tá lindo, né? Esse 8. Nossa, hoje você tá Tá. radiante mesmo, Miss. O 8, o Muito 8 bem. tá uma coisa boa. Tá, É muito como bem. realmente alguém falou e como se uma coisa que quisesse alcançar. Perfeito. Como que tá o número 5? Como que o número 5 olha para o número 1? Ela acelera um pouco o coração, me deixa um pouquinho ansiosa. Tá. Quando você olha para o número 2? Deixa eu achar. Acho que aquela sensação do frio da barriga que eu senti no começo é com o número 2. Número 2, tá. Como que você olha para o número 3? Número 3, até quando ela estava falando antes, eu senti um pouquinho de ansiedade e um pouquinho de azia. Tá. E como que é olhar para o número 4? O 4 é indiferente. Tá. Muito bem. Então, vamos trabalhar o número 3 primeiro, né? O número 3 tem 2 adultos, né, aí dentro. É um campo que tem 2 adultos, tá? A gente vai levar os 2 adultos lá para a infância, tá? A gente vai levar para a infância, para a gente trabalhar a criança desses 2 adultos que estão nesse campo, para a gente captar, né, o que pode estar trazendo lá da infância. Como que tá aí a criança deles? Eu vejo duas crianças muito a brigar, muito briguentas, muito inquietas, muito briguentas, não vejo crianças assim calmas, serenas, muito nervosas, Tá, muito ansiosas. tá, perfeito. Pega um objeto que você tem aí para a gente poder fazer um movimento. Então, nós vamos pedir para o campo buscar tudo aquilo que eles carregam lá da infância, que possa estar reverberando hoje, né? Então, você representa os sócios da empresa. Tudo que esses sócios possam carregar para o adulto, né? Que às vezes não deixa trazer um bom desempenho para a empresa, padrões que não deixam trazer sucesso, prosperidade. Estão colocando tudo aí dentro desse objeto, tá? Leusa, eu vou pedir para você ajudar no movimento. Então, você vai entrar no campo dos pais, tá? Você vai representar os pais do número 3. E aí você vai dizer assim: meus filhos, Meus filhos, nós somos os seus pais. nós somos os seus pais. Juntos nós te demos a vida. Juntos, nós te demos a vida. E a vida é o maior bem de todos. E a vida é o maior bem de todos. E nós sentimos muito. E nós sentimos muito. Se não fomos os pais que você esperava. Se não fomos os pais que você esperava.
Mas cada um de nós demos a você o nosso melhor. Mas cada um de nós demos a você o nosso melhor. Cada um de nós damos a vocês tudo aquilo que tínhamos. Cada um de nós demos a vocês tudo aquilo que tínhamos. E vocês não precisam mais carregar nenhum peso. E vocês não precisam carregar mais nenhum peso. Quando o número 3 vê os pais falando isso, olhando para a presença dos pais, como que o número 3 se sente? Eu estava sempre a abrir a boca. Eu sinto que são os pais com uma energia muito pesada. Eu estava a falar e eu estava sempre com vontade de abrir a boca. Aí está. É a energia que também que receberam, não é? Como filhos, e é a energia que transmitem à empresa. Tá. É uma energia pesada. Tá. Diz assim para eles, Cleusa, fala assim, meus filhos. Meus filhos, Dessa fase, tudo foi como tinha que ser. dessa fase foi tudo como tinha que ser. E do nosso relacionamento E do nosso relacionamento e da nossa vida, e da nossa vida, vocês não precisam mais carregar nenhum peso. vocês não precisam carregar mais nenhum peso. Nós somos os grandes. Nós somos os grandes. Vocês são pequenos. Vocês são pequenos. E vocês já podem entregar esses pesos. E vocês já podem entregar esse peso. E seguir em frente fazendo diferente. E seguir em frente fazendo diferente. E levar de nós somente o amor. E levar de nós somente o amor. E a nossa força. E a nossa força. Nós abençoamos vocês. Nós abençoamos vocês. Para que sigam em frente. Para que sigam em frente. Fazendo diferente. Fazendo diferente. Tenham sucesso profissional. Tenham sucesso profissional. Prosperidade. Prosperidade. E alegria. E alegria. Nós liberamos vocês. Nós liberamos vocês. Para que façam diferente. Para que façam diferente. Mas como que eu ouvi isso, número 3? É bom, é muito bom, mas realmente a energia é mesmo muito pesada. Até estou com dificuldade em falar. Quase que parece que me falta a força para falar. Mas aceita, sim. Aceita entregar, né? Então entrega. Entrega esse peso para os pais, porque isso é deles. Isso. Pega a Cleusa, passa isso para trás e diz assim para os filhos, fala, vocês estão livres agora. Vocês estão livres agora. Vocês estão livres agora. Vocês estão livres agora. E nós abençoamos vocês. E nós abençoamos vocês. Isso. Vê se quando entrega o peso, se vai recobrando essa energia. Fica melhor? Um pouco melhor, sim. Um pouquinho. Tá. O que tem aí? Tem coisa aí ainda? É uma sensação de... Como é que eu ia dizer isto? É a sensação de um segredo. Algo que não está esclarecido. Algo que é preciso esclarecer é essa informação que me vem, algo que não deixa em paz, porque há algo a esclarecer. Nem todos sabem. É esta informação que me vem, que as pessoas que estão dentro da empresa nem todas sabem de algumas coisas, alguns segredos que não vieram ao de cima e é preciso que tudo venha ao de cima para seguir em frente. Enquanto não se limpar barrer, não é, como se diz, a sujeira, não é do tapete, é esta a informação que agora até ao falar fiquei mais aliviada, porque é algo que me estava aqui mesmo
parece que me a pressionar, assim, tens que dizer, porque é mesmo isso, Ângela, é mesmo isso. Tá, é um Há segredo. situações que não estão esclarecidas e há situações. Aí está, eu falava no mistério, num dos números, não é? Que era isto de mistério, havia um mistério, e é mesmo isso. É a informação que. Tá. Você está no campo da criança. Isso tudo tá desde a infância? Isso tudo que precisa trabalhar ou tá lá no adulto? É no adulto. Tá no adulto, tá. Perfeito. Então, a gente vai trabalhar na criança e depois a gente vai para o adulto trazer isso, tá? Perfeito. Agora faz um movimento de receber, né? O abraço dos pais. Então, dentro do abraço dos pais, agora é como se pudesse receber toda essa força que precisa para levar. Força, autoestima, confiança, segurança, alegria, merecimento. E agora essas crianças vão registrando outro campo de energia. Sem aqueles pesos, sem aquela energia mais pesada, essas crianças vão crescendo dentro de um abraço. E vai sendo levada essa informação para dentro do campo. E eles vão recebendo isso, passando por todas as fases, até chegar aos adultos que eles são hoje. Respira para sentar essa energia. Vê agora quando respira, se melhora. Sim, melhora bastante. Tá. Fala assim para eles, Cleusa, fala assim, meus filhos. Meus filhos, Nós temos muito orgulho nós temos muito orgulho dos adultos que vocês se tornaram. dos adultos que vocês se tornaram. E nós abençoamos vocês. E nós abençoamos vocês. Isso. Como que tá aí, número 3? Está melhor. Tá. Está melhor. Sente que ainda tem aquela informação de coisas que precisa trazer? Sim. Tem, né? Tá. Vem-me aqui uma ideia, Ângela. Será que não há. Foi esta ideia. Não, os filhos que são. Não há abortos nesta situação também? Ou crianças Então, que não. não nasceram? Tá, eu vou trazer aqui. Kodan, você pode ajudar no movimento? Tá, eu vou colocar você, Kodan, nessa origem, tá? Vou colocar você nessa origem que o número 3 capta, porque é como se o número 3 não pudesse seguir em frente, se o número 3 não pudesse ser feliz, não pudesse ter sucesso profissional, não pudesse ter prosperidade por conta dessa situação que está oculta, né? Eu vou colocar você nisso, o campo sabe o que representa, né? Eu não sei se são excluídos, se são filhos que não nasceram, filhos fora do relacionamento, né? Vai buscando, tenta buscar ver se vem alguma informação. O que essa informação que o 3 sente representa? A sensação que eu tenho é de alguém ou algo ficcionado vigiando. Eu sinto aperto no coração. Eu sinto energia de mulher. Eu não sei se de criança, mas eu sinto uma energia feminina. Tá. Quando o Kodan entrou, número 3, como que o número 3 se sente? Eu sinto como ele fizesse parte desse mistério. É isso, a palavra que me veio logo, de imediato, quando o Kodan entrou, foi uma criança fora do relacionamento. A existência de uma criança. Foi quando ele entrou, estava naquela sensação de que fosse abortos, não é? Mas foi logo pronto, é uma realidade, é o que é. Tá, perfeito. Então, e quando olha, sente vontade de acolher, como que se sente quando entra o Kodan?
olhando agora, né? Como que o número 3 se sente? Vontade de acolher? Eu sinto vontade de o acolher, mas sinto que não foi justo para ele, que não é justo, que não foi justo. Sinto aí está essa tristeza, talvez que tenha tido mais do que ele. É isso, Culpa, aí né? está. Por isso que eu acho que não, a minha falta de merecimento vem de que se calhar eu acho que tive mais do que ele, acho que foi uma grande, pronto, que ele foi uma grande infelicidade para ele não ser reconhecido, eu estou solidária com ele, muito Entendi. solidária. Isso faz todo sentido, né? O que acontece? Se tem filhos, né, abortos que não nasceram, ou filhos fora do relacionamento, esses filhos que estão dentro do relacionamento começam a carregar uma sensação de culpa, mesmo que eles não saibam. Porque lembra que eles estão conectados com o campo? Então, esses filhos, eles vão entendendo que tem um irmão que não está sendo visto, né, que não está sendo reconhecido. E aí, o que acontece? Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter prosperidade, eu não mereço ter abundância, e começa a sabotar. Então, elas começam a atrair várias situações de perda, porque sente que está em desequilíbrio, né? Eu recebi demais, esse irmãozinho não recebeu nada, então eu preciso fazer o quê? Perder para que eu me sinta dentro de um equilíbrio, Ai, né? Ângela, estou toda arrepiada, é mesmo isso. O meu corpo arrepiou todo. É mesmo isso. Completamente. Faz todo sentido. Cleusa, quando entrou o Kodan, o que vem aí? Eu ia falar isso. Nossa, a hora que ele entrou, meu lado direito arrepiou todo, assim, aquele frio. Lado direito, que é o lado do Lado pai. direito, isso. Tá. Eu vou trazer, tá? Eu vou trazer porque às vezes também pode ser que nem o pai saiba, né? Então a gente não está aqui para julgar, tá? Então a gente vai trazer essa energia do pai, tá? Do pai do número 3. E também é o pai dessa pessoa que o Kodan está representando. Quando olha para a Cleusa Kodan, que está na energia do pai, como que você se sente? Vontade de chorar. Tá. E como que esse pai se sente, Cleusa? Agora que ele falou, deu vontade também, não sei. Tá. Você sente que é uma energia feminina mesmo, Kodan? Eu sinto que ele olha para uma energia feminina. Me veio a palavra mãe no início. Acredito, pode ser uma menina que veio chegar e a mãe ocultou. Mas é como se o bebê se sentisse desconectado. Então, ele olha fixo para algo, mas... Entendi. Quando o 3 olha para o Kodan, sente que é uma energia, assim, que é uma menina, é um menino, né? Uma mulher, é um homem, consegue conectar? É uma menina. Uma menina. A energia é mesmo feminina, é uma menina. Tá. Não tenho dúvidas. Tá. Cleusa, diz assim, né? Para o Kodan, fala assim, minha filha, vê se faz sentido quando fala assim, né? Minha filha. Minha filha. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você. E eu sinto muito. E eu sinto muito. Se eu não fui o pai que você esperava. Se eu não fui o pai que você esperava. E se eu estive ausente da sua vida? E se eu estive ausente da sua vida? Eu sinto muito. Eu sinto muito. Vê se faz sentido essa frase. Eu não sabia da sua existência. Se não fizer, é porque ele sabia, tá? Só para ver se faz sentido. Eu não sabia da sua existência. Mas agora eu sei. Mas agora eu sei. E eu sinto muito. E eu sinto muito. Eu vou levar um lugar para você no meu coração. E eu vou levar um lugar para você no meu coração. Você pertence. Você pertence. Você é minha filha. Você é minha filha. Como que eu ouvi isso, Dan? Bom. Bom? Uhum. Tá. Fala assim pro número 3. Fala assim, meus filhos.
Cleusa, Eu? fala assim para o número 3. Meus filhos. Meus filhos? Ela é a irmã de vocês. Ela é irmã de vocês. Eu não sabia da existência dela. Eu não sabia da existência dela. E vocês não precisam mais carregar nenhum peso. E vocês não precisam carregar mais nenhum peso. Vocês não precisam carregar mais nenhum sofrimento. Vocês não precisam carregar mais nenhum sofrimento. Tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. E dessa situação, vocês não têm culpa de nada. Vocês não têm culpa de nada. Isso. Pega aí um objeto que você tem aí, número 3, para a gente poder colocar tudo aquilo que as duas pessoas criam de não merecimento por conta dessa irmãzinha que estava perdida, né, que não estava sendo olhada, que não estava sendo reconhecida. Coloca tudo isso aí. Codão, fala assim também para o número 3. Fala assim, meus irmãos. Meus irmãos, Eu vejo vocês. eu vejo vocês. E eu agradeço. E eu agradeço. Pelo amor de vocês. Pelo amor de vocês. Mas agora vocês não precisam mais carregar os meus pesos. Mas agora vocês não precisam mais carregar os meus pesos. Vocês não precisam carregar nenhum sofrimento. Vocês não precisam carregar mais nenhum sofrimento. Tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. Eu segui o meu destino. Eu segui o meu destino. E vocês seguiram de vocês. E vocês seguiram de vocês. E vocês não têm culpa de nada. E vocês não têm culpa de nada. E vocês já podem seguir em frente e fazer diferente. E vocês já podem seguir em frente e fazer diferente. Ter sucesso e prosperidade. Ter sucesso e prosperidade. Vocês merecem. Vocês merecem. E eu libero vocês. E eu libero vocês. De tudo que possam carregar de mim. De tudo que possam carregar de mim. Me levem no coração de vocês. Me levem no coração de vocês. E eu também levarei vocês no meu coração. Eu também levarei vocês no meu coração. Como que eu ouvi isso, número 3? É bom ouvir isso? Ela, sem dúvida, é o elo que faltava à nossa família. Ela, nem nunca a nossa família podia prosperar sem um membro. Efetivamente, o pai, e é isso que me vem logo de imediato à ideia, não sabia da existência desta criança. Não sabia mesmo. Mas ela existe. Ela existe e a minha vontade é de abraçá-la e puxá-la para dentro, porque ela é um elo da nossa família. E a nossa falta de prosperidade vem daí, porque ela tem que ser reconhecida, ela tinha que ser reconhecida. Então acolhe, né? Acolhe nesse abraço. Recebe esse abraço, né? Então, esses dois irmãos abraçam essa irmã que está perdida por aí, em algum lugar, e que isso possa ir para o inconsciente dela, né? Quem sabe o campo não traz essa aproximação, né? Então, recebe isso como um acolhimento, né? Porque o importante é levar no coração de vocês que tem uma irmã, que faz parte, que pertence. Fala assim para ela, fala, minha irmã. Número 3, fala para ela, minha irmã. Minha irmã. Nós vemos você. Nós vemos você. E nós sentimos muito. E nós sentimos muito. Pela sua distância. Pela sua distância. Seria muito bom. Seria muito bom. Se você estivesse com a gente aqui agora. Se você estivesse com a gente aqui e agora. Mas nós compreendemos. Mas nós compreendemos. Que tudo foi como tinha que ser. Que tudo foi como tinha de ser. Nós iremos levar você no nosso coração. Nós iremos levar você no nosso coração. Você pertence. Você pertence. Você é nossa irmã. Você é nossa querida irmã.
Isso. Como que é ouvir isso? Ela se sente acolhida? É bom? Tranquilo. Muito bem. Como que fica aí, Cleusa? Esse pai fica em paz? Bem, bem em paz. Isso, muito bem. Então, é como se esse pai pudesse abraçar esses 3 filhos, né? Trazendo os 3 para dentro do campo, acolhendo, né? Fortalecendo essa união, né? Desses 3. Tem um outro filho também, é como se a gente pudesse, aliás, tem mais 2 filhos, tá? Então, é como se ele pudesse abraçar também os outros 2. Os outros 2, um que é irmão por parte de mãe do número 3, e tem um outro também. Então, como se ele pudesse abraçar. Então, ele tem 5 filhos. Isso, ele tem 5 filhos. Então, como se ele pudesse abraçar esses 5 filhos dentro do campo. E agora, o número 3, sente que está completo, que todos estão abraçados, todos são reconhecidos pelo Pai, para que eles possam agora sim ter sucesso, ter prosperidade, ter abundância, ter alegria. Isso, muito bem. Rodan, gratidão, pode desconectar. Cleusa também pode desconectar. Isso, como que fica aí o número 3? Sinto muito aliviada, muito em paz. Que finalmente chegou o momento de juntar o elozinho que faltava. Faltava aquele elo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora, olha para o número 6 e você vai conversar com o número 6. Leda, abre sua câmera para ela te ver. Então, a Leda está representando a escassez, né? A escassez é o quê? Tudo aquilo que está prejudicando o número 3, né? De prosperar, que vai atraindo situações para que eles continuem nessa mesma situação, né? Porque eles não se sentiam merecedor de ter prosperidade por conta dessa irmãzinha que estava por aí, sem ser reconhecida, né? Fala assim para o número 6, fala escassez. Escassez. Nós vemos você. Nós vemos você. E nós sentimos muito. E nós sentimos muito. Fala assim, você faz parte do nosso sistema familiar. Você faz parte do nosso sistema familiar. E nós respeitamos você. E nós respeitamos você. Mas a partir de agora, nós escolhemos seguir em frente e fazer diferente. Mas a partir de agora, nós escolhemos seguir em frente e fazer diferente. Nós iremos seguir na prosperidade. Nós iremos seguir na prosperidade. E nós te soltamos. Nós te soltamos. E te liberamos. E te liberamos. Na gratidão. Na gratidão. Por todo aprendizado que você nos trouxe. Por todo o aprendizado que você nos trouxe. Isso. Como que eu vi isso? Número 6, sente que pode ir embora, que cumpriu com o papel? Abre o áudio. Agora sim, sinto alegria. Sente alegria, tava olha que legal. Tava um aperto aqui, tava um aperto, agora sinto alegria. Sim, né? Porque a escassez, ela veio a serviço, né? Do não merecimento que o 3 sentia, né? Então, faz uma reverência de gratidão para a escassez. Lê da gratidão, pode fechar. Isso, muito bem. Então, agora, o número 3 está diferente, né? Já se conectou, já recebeu o amor dos pais, já se conectou com a irmãzinha. Olha para o número 1 de novo, né? Vê como que é olhar para o número 1, se melhora a sensação. Sim, melhora. Já não sinto aqueles sintomas todos que sentia. Sinto mais serena, mais em paz. Não tenho sentimentos assim. É mesmo mais tranquilidade. Sinto-me mais tranquilidade. Sim. Quando olha para o 2, sente que está mais perto? Sim, sinto-me mais próxima, sim. Mais próxima. Bastante mais. Muito bem. Fala assim para o número 1. Fala assim, nós vemos você. Nós vemos você. E nós sentimos muito. E nós sentimos muito. Se em algum momento não tivemos por você a gratidão necessária. Se em algum momento não tivemos por você a gratidão necessária. Se não demos a você o valor que você tem. Se não demos a você o valor que você tem.
Nós sentimos muito. Nós sentimos muito. Mas agora reconhecemos você. Mas agora reconhecemos você. Nós trazíamos muitos pesos Nós trazíamos muitos pesos que refletiu em você, e refletiam em você. mas estamos livres agora Mas estamos livres agora. e prontos E prontos para viver através de você para viver através de você uma nova realidade. uma nova realidade. E já te agradecemos E já te agradecemos por tudo aquilo que conquistamos através de você, por tudo aquilo que conquistamos através de você, por todo aprendizado, por todo o aprendizado, pelos sonhos que conseguimos realizar pelos sonhos que conseguimos realizar e por todos os ganhos materiais que você já nos trouxe. e por todos os ganhos materiais que você já nos trouxe. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Isso. Como que um ouve isso? Misto de sensações. Quando a Cleusa começou a abençoar lá, já me deu um clarão, sabe? É engraçado isso. E depois, quando surgiu a irmã, eu estava com uma dor na perna aqui que pulsava, aí passou a dor também. Mas, apesar de toda essa melhora, parece que eu estou meio cansada. Eu olho para o 3 e falo, poxa, parece que você tinha que mudar alguma coisa porque eu estou cansada. Tá, Meio sem paciência, sabe assim? tá. Pega alguma coisa que você tem aí para a gente poder fazer o movimento de entrega, tá? Número 3, fala assim para o número 2. Fala assim, nós também vemos você Nós também vemos você e sentimos muito. e sentimos muito. Se mesmo sem querer estivemos distantes de você, Mesmo sem querer, estivemos distantes de você. você pertence. Você pertence. Você faz parte do número 1 Você faz parte do número 1 e do nosso propósito. e do nosso propósito. Através de você, somos contribuição na vida das pessoas. Através de você, somos contribuição na vida das pessoas. E a partir de agora, E a partir de agora, unimos você ao número 1, unimos você ao número 1, para que vocês sejam apenas uma única energia. para que vocês sejam apenas uma única energia. Isso. Como que eu ouvi isso, número 2? Bom, Bom? bom, tranquilo. Isso. Aí quando olha para um, sente que pode se conectar para que os dois se transformem em uma única energia. Olha, no meu ver, o número 1 está muito assim, muito no canto dele, assim, é como se não quisesse se envolver muito com outras pessoas, está muito isolado, assim, mas porque ele quer, né, ser o único, vamos dizer assim, parece que ele, na minha impressão, ele acha que só existe ele, ou que só ele é importante, Tá, é engraçado. tá. Faz sentido isso, número 1, que o número 2 está falando? Parece que eu sou maior que todo mundo aí. Olha isso, o número 1 é a empresa. Fala assim para o número 1, número 3, fala assim, você sem o número 2 Você ser o número 2 não tem força. não tem força. Um completa o outro. Um completa o outro. E através da união de vocês, E através da união de vocês, nós chegaremos no 7 nós chegaremos no 7 e no 8. e no 8. Vê se faz sentido quando olha para o 7 e para o 8, que precisa se unir com o 2 para ter essa força. Acho que o 7 agora está mais próximo, né? Mas é estranho isso, né? Não querer se unir com 2, se achar. Mas é bem isso, estava vendo distante e meio desconfiado, né? Tá.
Então, vamos fazer esse movimento de entrega, né? O número 1 representa a empresa e o 2 representa o propósito, né? Toda empresa, ela tem um propósito, então precisa estar junto a essas forças, né? Para que possa chegar na prosperidade, que é o 7, e o número 8 representa o sucesso, o futuro da empresa, o futuro com sucesso, né? Com abundância. Então, precisa se conectar nessa energia. Então, pega esse objeto que você segura aí, a gente vai pedir para o campo, porque essa empresa passou por muitas coisas, muitas situações. Então, tudo isso está, né, trazendo energeticamente esse peso, tá? Então, fala assim, número 3 para o número 1. Fala assim, tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha de ser. Agora já é o momento de você entregar esses pesos. Agora já é o momento de você entregar esses pesos. Já é o momento de entregar todos esses sofrimentos. Já é o momento de entregar todo esse sofrimento. Deixe lá no passado o que é do passado. Deixe lá no passado o que é do passado. Nós também já deixamos. Nós também já deixamos. Para que possamos seguir em frente. Para que possamos seguir em frente. E fazer a diferença na vida das pessoas. E fazer a diferença na vida das pessoas. Falo, nós contamos com você. Nós contamos com você. Você é muito especial para nós. Você é muito especial e importante para nós. Como que eu ouvi isso, número 1? É bom ouvir, já não estou mais sem paciência. Já estou acatando. Consegue entregar esse peso? Entrego, né? Pensar em empresa rebelde. Não pode, né? Isso, entrega, né? Mas é por conta de muitas coisas que já aconteceu. Vê se agora, quando entrega esse peso, você consegue olhar para o 2 assim como uma amizade, né? Como se tipo, uma parceria. Sim, já consigo vê-la mais próxima e não tão reticente, né? Já tenho simpatia. Isso, muito bem. Sendo mais simpaticamente. Sim, né? Então a gente faz o movimento do abraço, né? Então a gente vai fazer o movimento do abraço do 1 com 2, que é a empresa com propósito, né? Faz o movimento do abraço e a gente reconecta, como se os dois pudessem dar as mãos, né? Então agora o 1 e o 2 se unem numa mesma energia. Isso, muito bem. Fica bom? Fica forte? Tá. Número 5, quando olha para o 1 e para o 2 se unindo, é bom? Melhora aquela azia, aquela sensação? Ativa o áudio. Aquela azia, a sensação melhorou bastante quando o pai harmonizou com os filhos, já aliviou quase tudo, aquela sensação que eu estava tendo. Que bom. Agora, é que elas estão em páginas diferentes, que eu estou no celular Sim. hoje, tem que ficar virando, né? O 2 com 1, né? Isso. Dá uma certa empolgação. Que legal. Olha aí, o número 5 representa os clientes. Olha para vocês verem como que é, né? Os clientes conectados com a energia da família, né? Quando o pai reconheceu os filhos, reverberou nos clientes. Olha, os clientes agora ficaram, né? Ficaram bem. É muito forte isso. Como que tá? O 8 ficou bem também? O que você falou, Mi? Não deu para ouvir. Tá com o áudio desativado. Falei, cliente dá dinheiro. Sim. Isso aí, né? Muito bem. Como que o número 4 ficou juntando o 1 e o 2? Ativa o áudio. Foi bom ver. Foi bom, a né? junção dos dois. Tá. Como que o 3 agora olha, né? Agora o número 1 e o 2 se conectou, o número 3 agora já não tá mais... Porque você tava com... Que nem o meu irmão que fala, você tava aparecendo, sabe? No finalzinho dos largados e pelados, que a pessoa já tá exausta, né? Sem mais energia nenhuma.
Até o seu rosto mudou, número 3, né? Parece que alinhou, assim, né? Tipo, alinhou. Como que o 3 olha para o número 4 agora? Em paz. Tá. Em paz, sim. Com tranquilidade. Não... Aliás, o número 3 ficou em paz desde que a irmã foi reconhecida. Tá. A partir com a sensação que eu tenho do número, não é? É que a partir de agora tudo só pode correr bem. Entendi. Fala sempre o número 4. Fala assim, nós vemos vocês. Nós vemos vocês. E nós sentimos muito. E nós sentimos muito. Se em algum momento não tivemos por vocês a gratidão necessária. Se em algum momento não tivemos por vocês a gratidão necessária. E se não demos a vocês o valor que vocês têm? E se não demos a vocês o valor que vocês têm? Nós sentimos muito. Nós sentimos muito. Mas nós reconhecemos vocês. Mas nós reconhecemos vocês. E agradecemos. E agradecemos. Por toda a colaboração que cada um de vocês trouxeram. Por toda a colaboração que cada um de vocês trouxeram. Para a nossa empresa. Para a nossa empresa. E levamos de cada um de vocês somente a gratidão. E levamos de cada um de vocês somente a gratidão. Todos vocês pertencem. Todos vocês pertencem. E levamos cada um de vocês no nosso coração. E levamos cada um de vocês no nosso coração. Isso. Como que eu ouvi isso, número 4? Nossa, veio uma Tá emoção. chorando? Ai, que coisa linda. Olha aí, o número 4 representa os funcionários, né? Veio uma Então, às emoção vezes... forte. Muito bem, então é isso, né? Às vezes precisa Uma sensação reconhecer. de gratidão. De reconhecer e de dizer, né? Porque às vezes a gente tem, mas não fala. Se não fala, a pessoa não sabe, né? Então é isso, né? Fala assim para o número 3, fala assim, nós também vemos vocês. Nós também vemos vocês. E também sentimos muito. E também sentimos muito. Se não tivermos por vocês a gratidão necessária. Se não tivemos por vocês a gratidão necessária. E se não demos a vocês o valor que vocês têm? E se não demos a vocês o valor que vocês têm? Nós sentimos muito. Nós sentimos muito. Mas agora reconhecemos vocês. Mas agora reconhecemos vocês. E agradecemos. E agradecemos. Por tudo aquilo que conquistamos através de vocês. Por tudo aquilo que conquistamos através de vocês. Pelo aprendizado. Pelo aprendizado. E pelos ganhos materiais que vocês nos trouxeram. E pelos ganhos materiais que vocês nos trouxeram. Isso, né? Faz o movimento de abraçar, né? Abraçar, então representa abraçar os funcionários, porque são importantes, cada um deles é uma pecinha dentro da empresa, né? Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua energia. Isso, muito bom. É bom conectar com esses funcionários? Número 3. É muito bom, muito bom. Sem eles, também a empresa não vai para a frente. Portanto, todos somos importantes. Isso, muito bem. Todos unidos. Muito bem. E agora, diz para o número 5, né? Fala para o número 5 assim, nós também vemos vocês. Nós também vemos vocês. E também sentimos muito. E também sentimos muito. Se em algum momento não tivemos por vocês a gratidão necessária. Se em algum momento não tivemos por vocês a gratidão necessária. E se não demos a vocês o valor que vocês têm. E se não demos a vocês o valor que vocês têm. Nós sentimos muito. Nós sentimos muito. Mas agora reconhecemos cada um de vocês. Mas agora reconhecemos cada um de vocês. E somos muito gratos. E somos muito gratos. Pela confiança. Pela confiança. E por podermos contribuir. E por podermos contribuir. Com o sonho de cada um de vocês. Com o sonho de cada um de vocês. E já agradecemos. E já agradecemos.
por tudo que está por vir, por tudo que está por vir, e daremos sempre o nosso melhor. e daremos sempre o nosso melhor. Cada um de vocês pertence Cada um de vocês pertence à nossa história, à nossa história. e levamos cada um de vocês no nosso coração. E levamos cada um de vocês no nosso coração. Isso. Como que eu vi isso, número 5? Não senti muita coisa, não. Mas ficou em paz. Tranquilo? Tá O tranquilo. que veio? Veio algum desconforto ou não? Não senti nada. Tá, fica em paz. Sim. Tá tranquilo. Tá, perfeito. Então é isso, né? O importante é esse reconhecimento. Ser reconhecido é porque os clientes não sentiam nada, né? Porque é o número 3, mesmo com desafios, sempre fizeram o melhor trabalho, com muito amor e carinho. Então, tá tranquilo. Eles estão dizendo isso por trazer esse reconhecimento, né? Mas o número 5 não se sentia sem isso, né? Então, por isso que quando diz, não tem muita comoção, como no 4. Às vezes o 4 a gente acaba esquecendo, né? Sei lá, de agradar mais, de dar mais feedback, né? De elogiar mais. E os clientes, não. Os clientes, geralmente, quando a gente tem os clientes e os funcionários, os clientes a gente está sempre agradando, né? E a gente também tem que levar esse agrado também para os funcionários. A gente, sei lá, poderia fazer um pouquinho mais, né? Não que não faça, mas poderia fazer um pouquinho mais, sabe? Fazer aquelas reuniões, agradecer, sabe? Dar um brindezinho, um agradozinho, ter esse reconhecimento, né? Então, você vê, o número 4 até chorou, porque agora está sendo reconhecido, né? Então, às vezes precisa dizer, mas os clientes não, tá tudo certo. Muito bem. Como que tá o 7 com tudo isso? Percebe que vai ficando melhor a Sim. energia do 7? Sim. No Isso. começo estava bem tenso, principalmente depois que o número 1, que no começo estava muito fechado, individualista, depois que se libertou, se abriu de uma maneira assim, deu para ficar melhor. Muito bem. Então, ó, o 7 representa a prosperidade, né? Fala, como que o 3 está olhando para a prosperidade agora? Oh, Ângela, eu vou dizer uma coisa, porque é impressionante. Eu, quando portanto, disse a Ângela, não é, que ia participar nesta constelação, eu disse logo assim para mim, mas foi imediato. Eu, naquela constelação, se não for o 3, eu tenho que ser o 7. Portanto, o 3 está conectado com o 7, completamente, porque eu disse, se não for o 3, se não conseguir ser o 3, eu vou ser o 7. Portanto, há esta conexãozinha do 3 com o 7. O 7, muito bem. Fala assim para o número 7, fala assim, prosperidade. Prosperidade. Nós vemos você. Nós vemos você. Por muito tempo estivemos distante. Por muito tempo estivemos distantes. Carregávamos muitos pesos. Carregávamos muitos pesos. Que nos distanciaram de você. Que nos distanciaram de você. Mas já estamos livres agora. Mas agora estamos livres. Estamos prontos e disponíveis. Estamos prontos e muito disponíveis. Para receber você. Para receber você de braços abertos. Na nossa vida. Na nossa vida. E na nossa empresa. E na nossa empresa. E na nossa abençoada empresa. E já agradecemos você. E já agradecemos você. Por tudo aquilo que você irá nos trazer. Por tudo aquilo que você nos irá trazer. Isso. Como que a prosperidade ouve isso? É bom? Muito bom. Muito bem. Então, abraça essa prosperidade, né? Faz um abraço, reconecta essa prosperidade. Número 1, número 2 também, número 4, faz o movimento de abraçar, porque se o 3 né, se conecta com prosperidade, a empresa recebe, o 4 recebe, então essa prosperidade tem que ir para todo mundo, né? Para os funcionários também. Número 5 também, porque o número 5 também, se a empresa prospera, ele tem melhor qualidade de prestação de serviços, né? De trabalho com matéria, então tudo isso também vai.
E o número 8, representando esse futuro, como que fica com tudo isso abraçado na prosperidade? Eu tô ótima, desde o início. Muito bem. Então, é como se você pudesse, né, também abraçar. Você representa esse futuro de sucesso, esse futuro de abundância, né, de alegria, de prosperidade. Então, é como se esse futuro abraçasse toda essa empresa, com a prosperidade, com os sócios. Isso. Como que o número 3 fica? Ai, muito bom, muito bom. Como que fica o número 1 e o número 2 com o sucesso? Em paz, tranquilo e Bom, fica bom. Tá bom, feliz. né? Perfeito. Então, a gente encerra assim, né, nessa energia mesmo de conexão, não tem mais nada, né, tá tudo certinho, tudo em harmonia. A gente faz uma reverência de gratidão para o sistema que se abriu, para a gente fazer essa leitura, esse acolhimento. Então, desconectando cada um de vocês desse papel, né, para que tudo isso vá para a empresa, vá para a energia de cada sócio, de cada funcionário, de cada cliente, né? E aí, para você que vai assistir essa constelação depois pelo YouTube, deixa o seu comentário, diz o que você achou, quais os insights que trouxe para você. Se esse trabalho puder fazer a diferença na vida de alguém que você conheça, compartilhe. E também se inscreva no canal para você receber as notificações dos novos vídeos que forem aparecendo. Gratidão!